Feliz sábado, sejam todos bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração. Que bom nós estarmos juntos mais nesse santo dia para louvarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Desejamos que o Espírito Santo possa estar visitando você nesse momento, que todos nós possamos receber as ricas bênçãos de Deus e que o culto de hoje seja uma bênção na sua vida e na vida da sua família. Para a nossa reflexão e oração, neste momento vamos meditar na palavra de Deus, no livro de Daniel, capítulo 2, verso 21. A palavra de Deus diz assim: Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Amém. Meditando nesse pensamento sagrado, neste momento vamos nos ajoelhar e orar ao Senhor. Querido Deus, amantíssimo Pai Celestial, muito obrigado pelas tuas bênçãos, pela tua proteção, pelo teu cuidado e por esta oportunidade que o Senhor nos concede de darmos início a mais um culto. Que o Senhor possa abençoar todos os nossos internautas para que sejam alcançados com a verdade presente. Dá-nos o poder do Espírito Santo que tanto precisamos. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Em suas mãos, Jesus, são marcas de dor, pregadas lá na cruz. Que amor é esse que demonstrou ali, vencendo o mal,
Ouvimos esse belo hino de louvor e exaltação ao nosso Deus, Janaína Bayer, cantando a música Marcas, letra e composição de Célio Bayer. Nós estamos num sábado muito especial. E você não se esqueça de dar o seu like. O seu like é muito importante para a gente, para o nosso canal. Porque quando você dá o seu like, o YouTube entende que o nosso conteúdo é um conteúdo muito importante que outras pessoas precisam assistir. Então dê o seu like, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber todas as notificações e compartilhe essa transmissão. Vamos fazer agora um desafio missionário neste momento. Envie este link para 10 contatos seus. Copie o link, clique em compartilhar, copie o link e cole no seu grupo do WhatsApp. Ou coloque em sua lista de transmissão, se preferir, que vai para mais gente, para que mais vidas sejam impactadas com a mensagem do Evangelho. Neste momento, nós chegamos a um momento muito especial do nosso culto, que é onde nós vamos estudar a lição do dia. E olha, a nossa lição hoje está muito especial, uma lição maravilhosa que vai trazer grandes ensinos para o seu fortalecimento espiritual. E nós temos a alegria de ter conosco o nosso querido irmão em Cristo, o irmão Jonatas Lima, e ele vai ser o instrumento usado por Deus para passar a lição do dia. Ele faz parte do projeto Jovem Missionário. Ele vai se dedicar ao Senhor durante um ano na cidade de Costa Marques, aqui no estado de Rondônia. Vamos então, neste momento, passar a palavra ao nosso querido irmão em Cristo, Jonatas Lima, que vai ser o instrumento de Deus para passar a lição do dia. Vamos ouvi-lo neste momento. Feliz sábado, estamos felizes de estarmos aqui com os irmãos. É um grande privilégio podermos estar aqui com a lição da nossa escola sabatina, que é muito bom a gente estar sempre estudando, né, semanalmente. E a lição dessa semana é o 8º tópico, né, que é o Antigo Concerto. Vamos ver aqui o que a gente vai aprender aqui sobre o Antigo Concerto. E o texto aqui que vem trazendo, Hebreus 8, verso 7, vem dizendo: porque se aquele primeiro concerto fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Então a gente vai entender, né, sobre a aliança que foi feita com o povo de Israel, né, e o novo concerto também. A notinha que vem dizendo, os termos do antigo concerto era obedecer e viver, os quais fazendo o homem viverá por eles. Ezequiel 20, verso 11. Levítico 18, verso 5. Por outro lado, maldito aquele que não confirmar todas as palavras desta lei, para as cumprir. Deuteronômio 27, verso 26. Então a gente vê aqui que no capítulo aqui de Patriarcas e Profetas, nessa nota, já vem dizendo, né, sobre o antigo concerto, quais as bênçãos, né, de obedecer, e por outro lado, o de não obedecer. Né? Vem dizendo, aquele que não confirmar, né? Maldito aqueles que não confirmar as palavras desta lei para as cumprir. Então, no tópico número 1, que é o primeiro concerto, que é a lição de domingo, vem trazendo um concerto monumental. E o que a gente lembra, né, com monumental? É algo impressionante, não é verdade? Um concerto que ficou marcado para a história. E a pergunta A vem dizendo, quando e em que lugar o antigo concerto foi estabelecido? Que a gente encontra a resposta lá em Êxodo 19, verso 1 e 2. Então, a resposta é muito clara aqui, né, que vem dizendo assim: ao 3º mês da saída dos filhos de Israel, da terra do Egito. No mesmo dia que chegaram ao deserto Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto do Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte. Então, para essa pergunta aqui está muito simples, né? Porque praticamente a pergunta vem dizendo aqui quando e onde. Quando a gente está percebendo aqui que foi
ao terceiro mês da saída do povo de Israel do Egito, né? Que está aqui em Êxodo 19, verso 1. E onde a gente viu que o povo realmente se acampou em frente ao Monte Sinai, né? E é interessante também a notinha que vem dizendo: logo após ter se acampado no Monte Sinai, Moisés foi chamado para se encontrar com Deus. Então, só que Moisés dali teve que subir sozinho. E subiu pela encosta íngreme, acidentada, e se aproximou da nuvem que marcava o lugar da presença de Jeová. Com certeza foi um momento muito assim impactante, né? Um momento muito solene, porque o povo de Israel teve que inclusive estar ali, consagrado, em silêncio, em reverência, enquanto Moisés subia, né? E a gente viu que é simples aqui a questão da pergunta A: quando e onde? E a pergunta B vem dizendo: qual era a condição do concerto do Sinai? Concerto do Sinai. E por que esse princípio é importante? E a segunda pergunta: como o povo respondeu? Então, qual a condição desse concerto? Qual a condição desse acordo, dessa aliança? Então, a gente pode perceber que essa pergunta vem dizendo aqui que teve uma condição, né, para o povo de Deus. E a condição está aqui, ó, em Êxodo 19, o verso 5, né? Já resumindo a questão, olha só. Agora, pois, se diligentemente ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então a condição já está bem explícita aqui, não é verdade? Qual era a condição do concerto do Sinai para o povo de Deus, né? Porque esse princípio é importante. A condição realmente era se diligentemente ouvirem a voz e guardarem a aliança, não é mesmo? Como o povo de Deus respondeu? Aí o 19 verso 8 já fala: então o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então foi feito aquele acordo, aquele concerto, né? Que se o povo diligentemente obedecesse aquele acordo e guardasse a aliança, seria a propriedade peculiar de Deus, né? Seria um povo especial, né? Um povo adquirido ali. Então, dentre todas as nações, né? Então é interessante que Deus tinha esse carinho especial por este povo. E esse povo respondeu afirmativamente. E a notinha vem dizendo realmente, ó, a obediência era a única condição sob a qual Israel deveria receber o cumprimento das promessas. Então, apenas sobre a condição de obediência. Então, aqui vem dizendo, né, Israel deveria receber o cumprimento das promessas que tornaram o povo altamente favorecido diante de Deus. E também, olha só, do mesmo modo, a obediência a essa lei trará tão grandes bênçãos a indivíduos e nações hoje, quanto teria trazido aos hebreus no tempo passado. A gente vê que realmente é uma ilustração para o povo de Deus em cada época, porque para o povo de Israel teve aquele acordo, e para o povo de Deus em todas as eras, todas as épocas, não é um acordo diferente, porque o povo realmente tem que continuar obedecendo firme ao cumprimento desses princípios, né? E porque é importante, a gente está vendo aqui, olha só, porque realmente era um povo especial, um povo exclusivo, né? Então não podia ser algo de baixo nível, deveria ser algo que realmente, algo para separar realmente o povo de Deus e o povo que não escolheu seguir a Deus. Então, aqui também a notinha vem dizendo, Moisés retornou ao acampamento e, tendo convocado os anciãos de Israel, repetiu a mensagem divina. E a resposta deles foram: faremos tudo o que o Senhor falou. Assim entraremos no solene pacto com Deus, comprometendo a aceitá-lo como seu governador. E daí se tornariam, em sentido especial, súditos sob a sua autoridade. Então, é muito interessante. Como o verso 5 disse, né? Se diligentemente ouvirem a minha voz, sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos.
E a lição de segunda-feira, que é o nosso segundo tópico, já vem dizendo sobre zelo sem entendimento, né? Aqui a gente teve no domingo uma parte falando sobre o concerto monumental, e no segundo tópico aqui agora, zelo sem entendimento. No que os israelitas confiaram quando prometeram obedecer fielmente à lei de Deus. A gente vê hoje em dia, com certeza, não é verdade, irmãos? Pessoas dedicadas, né, em várias doutrinas, vários segmentos, e a gente percebe realmente as pessoas têm uma dedicação, e com certeza a gente sabe que Deus vê a sinceridade do coração dessas pessoas. E aqui, justamente, o segundo tópico, vem falando sobre essa questão. E no que os israelitas confiaram, então, quando prometeram obedecer fielmente a Deus, a gente vai perceber aqui em Romanos, quando Paulo, sua carta aos Romanos, vem dizendo: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Quantas almas, né, por aí a gente vê sinceras, né, em várias igrejas, várias religiões, que realmente tem esse zelo, mas não com o conhecimento da verdade, não é mesmo? Porquanto, não tendo conhecido a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça divina, no caso, né? Então, os israelitas realmente confiaram na justiça própria. E a notinha vem dizendo: o povo não compreendia a pecaminosidade do próprio coração e que seria impossível guardar a lei sem Cristo. Por isso, entraram prontamente num concerto com Deus. Sentiam que eram capazes de estabelecer sua própria justiça e declararam: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos, né? Está aqui em Patriarcas, página 371 e 372. Pois como diz em Tiago, a gente, ao contrário disso, a gente, como povo de Deus, a gente deve falar: olha, se Deus quiser, Deus vai me abençoar e eu vou conseguir e faremos o que o Senhor tem determinado na nossa vida. Não confiando, pode deixar que a gente se garante, não é verdade? É realmente o erro que o povo de Israel aqui, os israelitas, cometeram. E a pergunta B vem dizendo: de que modo o povo judeu caiu no mesmo erro nos dias de Cristo, né? O mesmo erro que o povo israelita cometeu, né? De que modo o povo judeu caiu nesse mesmo erro? A gente vai encontrar aqui, em Mateus 5:20. Aí que diz Jesus, diz assim: porque vos digo, se a vossa justiça não for maior, né, não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarão no reino do céu. Porque a justiça não pode vir ser uma justiça própria, né? Tem que ser aquela com humildade, com mansidão, com oração a Deus, para que a gente possa realmente, na força dele, poder fazer a nossa parte e obedecer e fazer valer essa justiça. E Romanos 9:31 também vem dizendo: mas a Israel que buscava a lei da justiça não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras, pois tropeçaram na pedra de tropeço. E a gente percebe, né, que realmente quando a gente vai fazer conforme a nossa vontade, não, pode deixar que eu vou dar o meu jeito, vou fazer da forma que eu entender que eu acho que é melhor. Então é o que o ser humano hoje em dia faz, não é verdade? As pessoas falam: eu vou obedecer, mas eu vou obedecer dessa forma. Se a pessoa muitas vezes encontrasse na Bíblia a maneira de obedecer a palavra, ia ver como que as coisas seriam diferentes. E a notinha aqui, no livro O Maior Discurso de Cristo, vem dizendo que, embora a lei seja santa, os judeus não poderiam alcançar a justiça por seus próprios esforços em obedecê-la. Os discípulos de Cristo precisavam obter uma justiça de caráter diferente das dos fariseus para entrarem no reino do céu. Em seu Filho, Deus ofereceu a eles perfeita justiça da lei. Se abrissem completamente o coração para receberem a Cristo, então a própria vida de Deus, seu amor, habitaria neles, transformando-os à sua semelhança. Assim, por meio do dom gratuito de Deus, teriam a justiça exigida pela lei. Mas os fariseus, né, infelizmente, rejeitaram isso, não é verdade? E a pergunta C vem dizendo: o que está escrito sobre a nossa própria justiça, né? Será que o ser humano é bonzinho? Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, né? Não, mas você pode seguir o seu coração. Você pode seguir o seu coração, você pode seguir o seu caminho, né? É importante você fazer a sua vontade, né? E muitas vezes a gente pode até comparar, né? Será que
uma criança não quer fazer a vontade dela, né? E fala, mãe, mas por que tem que ser assim? Sendo que a criança não entende, mas a gente tem que fazer a vontade da mãe e do pai, né? Para as coisas dar certo. E justamente o que acontece com o ser humano, né? Quando a gente deixa de fazer o que a gente obedece, fazer o que é certo, a gente acaba fazendo da nossa própria maneira, seguindo a nossa própria justiça. E aqui a pergunta vem dizendo, né, o que está escrito sobre a nossa própria justiça diante de Deus, né? Olha só, Isaías 64, verso 6, vem dizendo realmente o que está escrito sobre a nossa justiça. Mas todos nós como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Então a nossa justiça não vale nada, né? A nossa justiça é trapo. A nossa justiça não tem valor, não é verdade? Então é isso que está escrito sobre a nossa justiça. Isaías 64, verso 6 é comentado aqui, né? Tudo que podemos fazer por nós mesmos está contaminado pelo pecado, mas o Filho de Deus se manifestou para tirar nossos pecados e nele não existe pecado. A menos que o Santo Espírito, né, opere no coração humano, tropeçaremos e cairemos a cada passo. O esforço humano por si só são inúteis, mas a cooperação com Cristo significa a vitória. Então a gente vê realmente que o esforço humano pela própria conta vai estar inutilizado, né? Mas quando é unido a Cristo, né, significa a vitória. E o nosso terceiro tópico vem trazendo assim, o propósito do antigo concerto, né? Tem muitas discussões, né, muitas vezes, né, com os nossos amigos de outras denominações que realmente perguntam, né? Assim, não, mas isso aqui é um antigo concerto, é a primeira aliança, a antiga lei. Mas a gente vai perceber realmente que o propósito do antigo concerto realmente era ser cumprido e ter uma continuação. A pergunta vem dizendo, terça-feira, visto que o concerto da graça é suficiente para a salvação, por que se estabeleceu outro pacto no Sinai? Né? Se já era suficiente, por que houve a necessidade, né? Então, aqui em Gálatas 3,19 vem dizendo assim, logo para que a lei? Ela foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um acredito que seja mediador. E Salmo 119, abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Visto que o concerto da graça é suficiente para a salvação, por que estabeleceu outro pacto no Sinai? Como em Apocalipse vem dizendo, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupa branca, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja teus olhos com colírios, para que veja. Se o concerto com Abraão já continha a promessa da redenção, por que se estabeleceu outra aliança no Sinai? Durante o seu período de escravidão, o povo havia perdido em grande parte o conhecimento de Deus, dos princípios do concerto com Abraão. Então o povo tinha perdido, né, aquele tempo que ele ficou no Egito, aqueles 400 anos, né, foi perdido. Provavelmente o povo não tinha descanso, né, trabalhava ali todos os dias, né, não tinha conceito da vontade de Deus ali. E realmente ficou um povo que precisava ter uma aliança ali renovada. E a notinha também vem dizendo, mediante a perseguição dos egípcios, o Senhor os guiou até o Mar Vermelho, de onde a libertação parecia impossível. E o objetivo era que percebesse a completa impotência, a necessidade de auxílio divino. Então a gente percebeu que realmente os israelitas precisavam, né, desse novo concerto, né, dessa fé que os levaria
a entender a importância desse novo pacto, desse pacto renovado, né? A pergunta B vem dizendo: o que aconteceu apenas algumas semanas depois que os israelitas prometeram guardar a lei? Porque eles tinham prometido, né? Olha, aqui disseram, o que o Senhor falou, tudo obedeceremos, nós faremos. Mas será que foi dessa forma? Então, olha só. Aqui vem dizendo, Êxodo 32, de 1 a 6, né? Que realmente eles acabaram caindo, né? O verso vem dizendo aqui, ó, que pediram para Arão que fizesse um Deus para ele. O verso 3 já vem dizendo: então todo o povo arrancou os pendentes de ouro e foram fazer um Deus para eles. O povo já estava pecando, né, contra a própria lei de Deus. E ele os mostrou das suas mãos e trabalhou o ouro com buril, o verso 3, e fez um bezerro de fundição. Então disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que tirou da terra do Egito. Que decepção, não é verdade? Então a gente vê, né, que após terem prometido que obedeceriam, estavam infelizmente caindo novamente. O verso 6 vem dizendo: no dia seguinte madrugaram, ofereceram holocausto, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou a comer e beber. Depois levantou-se a afogar, né? E fizeram uma comelância lá, né? E a gente viu como que foi terrível o pecado. Em total desânimo, a ira por causa do grande pecado do povo, Moisés jogou de propósito. Isso foi o que Moisés acabou desfazendo, né? Pegou as tábuas, nossa, o que é isso? Ele ficou tão decepcionado que jogou as pedras dos mandamentos, né, no chão, por orientação divina, para quebrá-las à vista do povo. Ó, jogou as tábuas de propósito no chão, por orientação divina, para quebrá-las à vista do povo, assim deixar claro que eles mesmos é que haviam quebrado o concerto, que poucos dias antes tinham firmado com Deus. Que interessante, né? Para ficar claro o que eles tinham cometido. E na quarta-feira vem dizendo a experiência de Pedro, a moda antiga concerto, né? A experiência de Pedro na moda, antigo concerto. A palavra moda, né? Estava até comentando. Eu tenho a impressão da palavra moda que não é uma coisa boa, né? A moda. Moda é os costumes que o mundo segue, não é verdade? Mas qual foi essa experiência de Pedro que seguiu essa moda, né? Antigo concerto, porque o povo realmente tinha essa questão, né, de fazer aquilo, mas confiar na justiça própria. E a gente vai ver o que Pedro fez, que a gente pode comparar com o que o povo de Israel também fez. Então, antes de Jesus ir para o Getsêmani, o que Pedro prometeu a ele? Então está escrito aqui, ó, Lucas 22, verso 33. E ele disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Então Pedro foi, né, incisivo. Não, pode deixar. Se for preciso morrer, a gente vai morrer, né? E essa foi a resposta de Pedro. E igualmente os israelitas responderam também: olha, tudo que o Senhor falou, pode deixar que a gente vai fazer. A gente vai obedecer. Essa foi a promessa de Pedro. Agora a pergunta B vem dizendo: como Cristo respondeu a Pedro, que é o verso 34 de Lucas 22, aí Pedro disse, né, disse Jesus: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Então Jesus já deixou bem claro o que ele ia fazer, né? Que ó, não vai cantar o galo antes que você me negue 3 vezes. A pergunta C do nosso quarto tópico vem dizendo assim, ó: logo depois, como Pedro se comportou quando se viu questionado sobre a sua ligação com Jesus, né? Como que Pedro se comportou quando se viu questionado sobre a ligação com Jesus? Ora, Pedro, aqui em Mateus 26, né, a partir do verso 69. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada, né, ou empregada, disse: tu também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: não sei o que você está falando. Já pensou? Acho que ele estava bem assustado, né? Ele estava fora de si, né?
Não é verdade? Porque pelo fato de falar, a pessoa fala, você, o seu jeito não é estranho não. E eu imagino que você também estava com ele, não estava não? E ele falou, não sei o que você está falando. Não sei o que você está falando. O verso 18 diz assim, aqui. Ele negou diante de todos, dizendo, não sei, e saindo para o vestíbulo, outra criada, viu ele e disse aos que estavam, este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento, não conheço. O verso 72 diz, E o 73 vem dizendo, e daí a pouco, mais um pouquinho de tempo, aproximando os que estavam ali, disseram a Pedro, não tem como esconder, você é um deles. A sua fala que você é um deles também. Então Pedro começou a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. E aí o galo cantou, imediatamente. Então a gente viu realmente como que Pedro se comportou quando se viu questionado, sobre a sua, você é um deles, você estava ali junto com Jesus também, não estava? E realmente ele negou. E muitas vezes as pessoas, a gente tem um momento que fala, poxa, disse que não faria isso e estou quebrando aqui, Imagina como que é algo, quando a gente promete algo para Deus, como que é importante aquilo ali. É melhor que a gente não prometa do que prometer e não cumprir. A pergunta D vem dizendo, como Jesus reagiu quando Pedro o negou? Agora aqui a gente vai ver, a misericórdia, E virando-se, o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Alguém poderia dizer, bom, a Bíblia não dá detalhe do tipo de olhar que Cristo teve para Pedro, mas alguém poderia dizer que Jesus pudesse ter olhado a Pedro com um olhar fulminante, bravo, nervoso, mas não foi assim, Interessante que a notinha vem dizendo que foi um olhar que se misturava a um olhar pesaroso, no qual se misturavam compaixão e amor por ele, O que com certeza pode ter feito ali, com que Pedro tivesse uma amargura muito grande, Pedro, ele chorou amargamente, ele sentiu, nossa, o que eu fiz? Fiz a pior coisa da minha vida. Então, em seguida, ele chorou amargamente, aquele olhar de Cristo lhe partiu o coração. Pedro havia chegado a um momento decisivo e se arrependeu amargamente também do seu pecado. Ele estava contrito e arrependido como o publicano. E do mesmo modo que o publicano, o discípulo também encontrou misericórdia. O olhar de Cristo lhe garantiu perdão. Que mensagem forte, A gente vê que realmente é algo que mostra o amor de Jesus, por cada um de nós também. E por último, o 5º tópico, que é a quinta-feira, sem Cristo nada podemos fazer. Qual é a chance de vitória em nossa luta contra o pecado quando batalhamos sozinhos? Essa pergunta é importante, não é verdade? Romanos 7, 14, 15, vem dizendo, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E também vem dizendo aqui, porque não faço o que eu quero. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Ora, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. A pergunta diz, qual a chance de vitória em nossa luta contra o pecado quando batalhamos sozinhos? A gente percebe que a chance de vitória é 0.
Nenhuma. O Hebreus 8:7 também vem dizendo, porque aquela primeira foi irrepreensível, nunca teria buscado lugar para a segunda. O espírito de escravidão é gerado quando tentamos viver de acordo com uma religião baseada em normas e regras, esforçando para cumprir a exigência da lei usando nossa própria força. Há esperança para nós somente quando aceitamos o concerto com Abraão, que é o concerto da graça pela fé em Jesus, o evangelho pregado a Abraão, mediante o qual ele pode ter esperança. Abraão contemplou Jesus, que também é o autor e consumador da nossa fé. E a pergunta B vem dizendo, o que Cristo disse acerca de nossos esforços sem a participação dele? Eu sou a videira, João 15, verso 5, eu sou a videira e vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podem fazer. Então é o primeiro passo, a gente entender que sem Cristo não podemos fazer nada, né? Não podemos entender que a nossa justiça vai ser suficiente, né? Para o perdão, para a nossa salvação. E aqui, para finalizarmos, a notinha vem dizendo, a vida da videira se torna a vida do ramo, do galho, né? Da mesma forma, a alma morta em transgressões e pecado recebe vida por meio da conexão com Cristo. A união se forma pela fé nele como um salvador pessoal. O pecador une a sua fraqueza à força de Jesus e seu vazio à plenitude do Salvador. Sua fragilidade ao poder eterno do Mestre. De agora em diante, ele tem a mente de Jesus. A humanidade de Cristo tocou nossa humanidade e nossa humanidade tocou a divindade. Assim, por meio da ação do Espírito Santo, o homem se torna participante da natureza divina e ele é aceito no amado. Então, realmente é uma lição muito boa, muito interessante, importante para as nossas vidas, que sem Cristo não podemos fazer nada, e a importância, né, do pacto, né, a importância do antigo concerto, que leva a gente a entender que sem Cristo não podemos cumprir essa aliança, né? E Cristo também diz para cada um de nós, se me amarem e obedecerão meus mandamentos, né? Que foi a aliança que Jesus fez, escreveu com seu próprio dedo na pedra e, de uma forma, Ele quer que seja eterna na nossa vida, no nosso coração. E por isso precisamos buscá-lo constantemente, cada dia. Que Deus nos ajude, nos abençoe, né? A cumprir, obedecer a sua palavra e aprender cada dia mais sobre a aliança dele em nossa vida. Amém. Agradecemos ao nosso querido irmão Jonatas Lima por tão importante lição. Que Deus possa abençoar a você que está acompanhando. E você também pode colocar os seus pedidos de oração aí no chat, que nós estaremos orando no final do nosso culto. E novamente, não se esqueça de dar o seu like. Você não deu o seu like ainda? Eu vou dar aqui o meu like agora. Então vamos dar o nosso like na nossa transmissão, para que mais vidas sejam impactadas. Dê o seu like, clica naquela mãozinha aí, para que o conteúdo possa ir para muito mais pessoas. E nós chegamos ao momento todo especial do nosso culto. O salmista disse que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Este é o momento da gratidão, onde nós podemos agradecer ao Senhor pelas bênçãos que Ele nos tem concedido, onde você pode ofertar ao Senhor, devolver aquilo que é de Deus, você pode contribuir com a sua oferta, com o seu dízimo, para que o Evangelho seja espalhado pelo mundo inteiro, para que mais vidas sejam impactadas, para que você ajude o nosso canal a chegar a os lugares mais longínquos deste planeta. Mas a sua ajuda é o mais importante, para que essa obra possa ser realizada. Neste momento, nós vamos ouvir um hino de louvor ao nosso Deus e vai aparecer o Pix na sua tela, e enquanto ouvimos este belo hino de louvor, Veio Me Salvar, você pode ofertar ao Senhor. Vamos louvar a Deus?
Antes de fundar o mundo, Deus criou um plano para livrar o homem da destruição. Cristo se ofereceu para vir à terra em carne, dando ao pecador eterna salvação. Cristo veio se entregar, aceitou se humilhar, sofreu sem reclamar e morreu em meu lugar, trazendo para mim a redenção. Escolheu buscar o pecador. É impossível compreender tão grande amor. Se afastou do Pai, deixou o céu, deixou seu lar e deu a vida para me salvar. No Getsemane, Jesus suou gotas de sangue. O fardo era grande, difícil de levar. A taça oscilou em suas mãos por um instante, mas ele decidiu: eu vim pra resgatar. Cristo veio se entregar, aceitou se humilhar, sofreu sem reclamar e morreu em meu lugar, trazendo para mim a redenção. Escolheu buscar o pecador. É impossível compreender tão grande amor. Se afastou do Pai, deixou o céu, deixou seu lar e deu a vida para me salvar. Se afastou do Pai, deixou o céu, deixou seu lar e deu a vida para me salvar. Agradecemos a todos que doaram com suas contribuições. Que Deus possa ser louvado e engrandecido. Que Deus possa abençoar a você e a sua família que contribuiu com a obra de Deus. Nós chegamos a um momento todo especial que são os nossos minutos missionários, onde nós vamos ter uma maravilhosa experiência missionária. Então, neste momento, nós vamos para o Estúdio 2 e vamos juntos participar de um momento missionário especial.
Estamos num momento muito especial desta escola sabatina, que é os nossos minutos missionários. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 14, a palavra de Deus diz assim: o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. E nesta manhã queremos falar sobre um projeto muito importante, que está sendo desenvolvido pela União Sul Brasileira, também pela União Norte Brasileira. Então, as duas uniões estão desenvolvendo o projeto Jovem Missionário. E hoje temos aqui um convidado especial que está participando deste projeto, que é o jovem Wilson. Wilson, obrigado por estar conosco participando dos Minutos Missionários de hoje. Muito obrigado, pastor, pelo convite. Agradeço desde já. Wilson, diz pra gente, como é que você ficou sabendo do projeto Jovem Missionário? Bom, primeiramente eu estava na minha igreja, frequentando os cultos normalmente, aí de repente apareceu algumas pessoas, aí o pastor apresentou e eram jovens missionários. Eles estavam indo para o seu campo de atuação e me foi apresentado. Ali, de momento, foi o primeiro contato, digamos assim. E como foi assim para você tomar a decisão para participar do projeto? Você já decidiu logo, não, eu vou mesmo, ou você ainda pensou um pouco, analisou? Como é que foi? Olha, eu demorei um pouco, eu olhei, gostei, achei muito interessante. É um projeto, é um pouco novo no movimento de reforma, né? Oportunidade para os jovens, e relutei. Jesus fez um apelozinho para mim, a gente sempre tenta fugir, né? Mas não tem como. Aí, chegando ali nos 45 do segundo tempo, eu fiz a inscrição. E, no caso, o projeto Jovem Missionário te selecionou, a você e ao seu outro companheiro, o irmão Jonatas, que foi o que passou a lição do dia hoje com a gente, e vocês foram selecionados para ir para onde? Exatamente. Após a inscrição, eles entram em contato com a gente, fazem algumas perguntas básicas: quanto tempo de igreja, qual o seu propósito aqui na obra, o que você pretende com o projeto. E depois eles vêm e explicam para nós mais ou menos como que é o projeto, porque a gente só descobre mesmo na prática, que é trabalhando. Exatamente. E aí a missão te selecionou para você ir para qual lugar do Brasil? Bom, no começo é tudo mistério. Ele chama a gente para Itu, em São Paulo. A gente passa por um treinamento ali de aproximadamente uma semana. Não fala os lugares que nós vamos, como diz na Bíblia, né? Até os confins da terra. Então, não precisamos nos preocupar para onde iremos. Finalizando o treinamento, aí eles falam: sua dupla é essa e você vai para tal local. E quando você ficou sabendo que viria para Rondônia, como é que você se sentiu? Nossa, estou indo para um lugar longe demais, ou você já esperava que podia ir para qualquer lugar, o mais distante que fosse? Bom, eu imaginava que eu iria para um lugar bem distante, porque a ideia do projeto realmente é ir para os lugares mais afastados, onde não tem tantos membros, para dar uma reforçada, e não para lugares movimentados. O objetivo do projeto é voltado para essa parte mesmo. Então vocês foram selecionados para ir para Costa Marques, né, aqui em Rondônia, já divisa com a Bolívia, né? Então vamos dizer assim, já no final, praticamente no final do Brasil. E qual é o conselho que você daria a todos os jovens? Muitos jovens estão aí parados. Muitos jovens ainda não tomaram essa decisão de participar desse projeto missionário. Eu acho que os jovens, mesmo antes de ir para a universidade, precisavam primeiro alicerçar a vida espiritual. E qual é o conselho que você daria aos jovens que ainda não se envolveram e não tomaram a posição ainda de participar de um projeto? Qual é a importância de um projeto como esse na vida dos jovens da igreja? Olha, eu acredito que é importante para nós alicerçarmos a nossa fé. Por exemplo, assim que nós terminamos o ensino médio, a tendência é irmos para o mercado de trabalho.
Se a nossa fé não está firmada, a tendência de nós nos desviarmos nesse processo é muito grande. Porém, a própria obra, a própria União Sul, né, e a Norte também, já desenvolveu esse projeto. Então, você não precisa buscar lá fora o que tem aqui dentro. E o mais importante é que você já vai trabalhar para a obra. Não precisa ir para o mundo trabalhar para depois voltar ou não para a obra, né? Você já pode fazer essa pequena experiência já de início e já saber se você está apto ou não. Não estamos aptos, é só um jeito de falar. Porém, a gente podemos capacitar com a experiência, ao qual nós não temos a experiência, porque somos jovens, exatamente. Mas proporciona essa experiência para nós, né? Exatamente. Deus não chama os capacitados, mas capacita as pessoas. Então, quero te agradecer, Wilson, por estar conosco hoje nesse momento dos Minutos Missionários, por dar esse incentivo para a nossa juventude. E você, jovem, você que ainda não participou do projeto Jovem Missionário, tome essa decisão. Vale a pena. É uma experiência que você nunca mais vai esquecer. E isso prepara os nossos jovens para assumir cargos de maior responsabilidade na obra, ir para o curso missionário e se tornar obreiros, pastores. Então, através do projeto Jovens Missionários, temos descoberto grandes talentos na obra de Deus. Que Deus possa abençoar a todos os nossos irmãos e irmãs jovens que estão empenhados nessa grande obra evangelizadora de apressar a volta de Jesus. Amém. Amém. Foi muito bom participar desse momento especial nos Minutos Missionários, que possa servir de incentivo a outras pessoas para serem agraciadas com a mensagem de Deus. Nós chegamos ao momento agora, ao momento principal do nosso culto, que é a palavra de Deus. Que Deus possa estar junto com você para que possas compreender as importantes verdades que o Senhor tem para transmitir através da sua palavra. E nesta noite, nós vamos falar sobre este tema que vai aparecer agora na sua tela, a mão de Deus ao leme. Queridos, tudo está sob o controle de Deus. Muitas coisas estão acontecendo no nosso mundo, muitas coisas estão acontecendo no planeta Terra. E isso não é por acaso. Existe um Deus, o Deus Todo-Poderoso, está controlando, está no comando de todas as coisas. Mesmo que o inimigo de nossas almas tente fazer muitas desgraças, mas o nosso mundo não entrou em um colapso ainda, graças à mão poderosa de Deus. Na Bíblia Sagrada, no livro de Ezequiel, capítulo 17, verso 24, a palavra de Deus diz assim: assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Queridos, a palavra de Deus aqui nos mostra que tudo está sob o comando de Deus. Aqui diz que Deus é que controla as estações. Deus é que controla tudo no nosso planeta e tudo está sob o controle do Senhor. No livro de Daniel, capítulo 2, verso 21, diz assim: ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. É ele quem dá sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Então, nós não precisamos ficar preocupados com o futuro da nossa nação. Não precisamos ficar preocupados com o futuro do planeta, pois isto está nas mãos de Deus. Você vai ver aí uma imagem de vários impérios que surgiram através dos tempos e que Deus revelou ao profeta Daniel. Você vê, por exemplo, aí o Império Babilônico, que representava a cabeça de ouro da estátua, o Império Medo-Persa, que simbolizava
a parte de prata, o Império Grego, que simbolizava as partes de bronze, o Império Romano, que simbolizava a parte de ferro, foi o Império Forte, e o Império Romano restaurado, que é ferro e barro, não se misturam. Queridos, aí você pode observar a mão de Deus. Em breve, virá a última grande crise sobre o planeta Terra. O relógio profético está contando as horas, minutos e segundos. Grandes crises virão sobre o nosso planeta e nós precisamos estar atento à luz das profecias do livro sagrado para nós entendermos o tempo em que nós estamos vivendo, que a Bíblia chama de o tempo do fim. Um dos grandes acontecimentos que marcarão o fim de todas as coisas, a parte final da história do planeta, é o fechamento da porta da graça. Brevemente será fechada a porta da graça, onde o Espírito Santo se retirará desta terra. Hoje Deus trabalha no coração do ser humano, mas chegará brevemente o tempo em que quem se decidiu, se decidiu. A Bíblia diz que haverá fome e sede na terra, não de pão nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Queridos, Apocalipse capítulo 22, verso 11, diz exatamente o que vai acontecer. Leia comigo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Jesus em breve vai terminar a sua grande obra no santuário celestial, chamado juízo investigativo. Inclusive, eu vou ler para vocês um pensamento de um livro que mostra exatamente como vai ser isso. Veja só, quando Jesus se levantar no Santíssimo e tirar suas vestes de mediador, revestindo-se dos vestidos da vingança em lugar dos trajes sacerdotais, estará concluído a obra em prol dos pecadores. Aí nos diz que Jesus depôs suas vestes sacerdotais e o seu trabalho no santuário estará decidido. Aqueles que aceitaram a Jesus como seu único Salvador estarão selados para a vida eterna. E aqueles que não aceitaram, selados para a morte eterna. Queridos, a Bíblia nos diz que os anjos de Deus seguram os ventos. Isso nós vemos nas Escrituras. O que simbolizam os ventos? Ventos simbolizam guerras, comoções políticas. Então a palavra de Deus diz que os anjos de Deus estão retendo os ventos, os 4 pontos cardeais da terra, norte, sul, leste, oeste. Deus está ainda no controle deste planeta. Porém, em Apocalipse capítulo 7, verso 1, a palavra de Deus diz assim: depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Agora em Apocalipse 7, 3, dizendo: não danifiques a terra nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso Deus. Aqui está a verdadeira explicação porque Deus não destruiu o nosso planeta. Porque ainda existem almas para serem salvas. Se não fosse isto, este nosso mundo já estaria destruído. Mas graças a mim e a você, Deus ainda, os anjos de Deus, os ministros de Deus, que são seus anjos, estão segurando os ventos. Você vai ver nessa imagem a seguir sobre as 7 taças da ira de Deus. Muito em breve, Deus vai derramar as suas taças sobre o planeta Terra. Deus vai punir
as pessoas que se opuseram à sua palavra, as pessoas que não quiseram dar ouvidos à sua palavra, as pessoas que não quiseram aceitar a Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 16, verso 2, lemos assim: Então foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceu uma chaga ruim e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Queridos, a Bíblia diz que a primeira praga, ou a primeira taça que foi derramada sobre o planeta Terra, foi uma chaga má e maligna. Mas por que Deus derramou essa chaga má e maligna? No livro, nós vamos agora ler na nossa Bíblia física, Apocalipse capítulo 14, versículos 9 e 10. A palavra do Senhor diz as seguintes palavras, falando desse grande acontecimento. Por que será que Deus derramou chagas más e malignas? Diz assim a palavra: Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Sabe por quê, queridos? A Bíblia fala sobre aqueles que aceitaram a besta e a sua imagem. De acordo com Ezequiel capítulo 20, verso 12 e o verso 20, a Bíblia diz que o sinal de Deus é o santo sábado do Senhor. Porém, o homem do pecado, a igreja de Roma mudou isso, estabeleceu um outro dia sob influência pagã que não foi o dia do Senhor. Então a Bíblia diz que aqueles que conscientemente não deram ouvidos à voz de Deus receberão essa chaga má e maligna. Apocalipse capítulo 16, verso 3. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu todo ser vivente que estava no mar. Percebeu? Aqui diz que o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar. Ou seja, todo o tráfico marítimo ficará comprometido. Todo o comércio que depende das hidrovias ficará comprometido. Os animais do mar irão morrer. Isso vai causar infecção, bactérias que vão se espalhar e causar outros problemas. Vejam o futuro que aguarda o planeta Terra. Apocalipse capítulo 16, versículo 4. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Existe uma diferença. Primeiro, o anjo derrama a sua taça sobre o mar. Mas até aí, não está comprometida a água potável que as pessoas tomam. Mas agora é lançada também nos rios de água doce, nas fontes das águas, a água potável que nós tomamos. E agora sim, o mundo vai entrar em uma grande crise. Por quê? Por que será que o sangue é usado na segunda e na terceira praga? Já parou para pensar? Por quê? Apocalipse capítulo 16, verso 6. Porque derramaram o sangue de santos e de profetas, e tu lhes tem dado sangue a beber, eles o merecem. A Bíblia diz que aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador são cúmplices da morte dos mártires. Quantos profetas do Velho Testamento foram martirizados? Quantos do Novo Testamento? No século XVI, durante a Inquisição Papal, e ainda nos dias de hoje, países sobre a cortina de ferro, ainda existem pessoas que morrem por causa do Evangelho.
Recentemente nós tivemos uma experiência lá no Paquistão, onde irmãos da nossa igreja foram enforcados por não querer renunciar à sua fé. Isto é muito sério, isto é muito solene. Apocalipse capítulo 16, verso 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Queridos, aqui diz que foi permitido que o sol abrasasse os homens. Você tem percebido que nos últimos dias a temperatura do nosso planeta tem subido? Muitos lugares onde tem geleira, o gelo está se derretendo, porque Deus está preparando a natureza para as últimas pragas que serão derramadas sobre o planeta. Então a Bíblia diz que o sol será aquecido e vai abrasar os homens. Por que será que Deus vai enviar a praga do sol aquecer? Deuteronômio capítulo 4, verso 19 responde: e para que não suceda que, levantando os olhos para o céu e vendo o sol, a lua e as estrelas, todo esse exército do céu, sejais levados a vos inclinardes perante eles, prestando culto a essas coisas que o Senhor vosso Deus repartiu a todos os povos debaixo de todo o céu. Amados, essa praga será derramada porque as pessoas, em vez de adorar o Criador, estão adorando uma criatura. Inclusive, nós temos aí uma imagem, a nossa produção vai mostrar, uma imagem das pessoas adorando o sol. Essa imagem quer mostrar que a Igreja de Roma venera o sol. Ou seja, a Igreja de Roma estabeleceu o domingo como dia santo. Domingo em inglês é Sunday, que quer dizer dia do sol. E pegaram esse sacramento pagão, introduzindo dentro do cristianismo. Por isso que a Bíblia diz que Deus vai abrasar os homens. Apocalipse capítulo 16, verso 10. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam de dor as suas línguas. Queridos, a Bíblia diz que a taça foi derramada sobre o trono da besta. E a Bíblia diz que se fez tenebroso, ou seja, haviam trevas, e os homens mordiam a língua de dor. Por que mordiam a língua de dor? Porque ainda estavam sentindo as sequelas da primeira taça, ou da primeira praga. Agora vem a grande pergunta: por que será que Deus derramou trevas? Por que trevas sobre o trono da besta? Onde que é o trono da besta? Onde é? No Vaticano. Ali está o trono da besta. E por que que Deus derramou sobre este lugar? Por qual razão? A Bíblia diz em Daniel capítulo 8, verso 12: e o exército lhe foi entregue juntamente com o holocausto contínuo, por causa da transgressão, lançou a verdade por terra e fez o que era de seu agrado e prosperou. O que que a igreja de Roma fez? Por que que Deus vai derramar trevas sobre o trono da besta? Porque ela lançou a verdade de Deus por terra. Ela mudou o sábado para o domingo, introduziu imagem de escultura, adoração aos santos, veneração aos mortos, missa do sétimo dia e outras coisas mais. Nós respeitamos todas as religiões, respeitamos a fé de todas as pessoas, e não é a nossa missão ofender a fé de ninguém quer que seja, mas não podemos deixar de mostrar, amado e amada, o que está na palavra de Deus. Então, a igreja de Roma tentou lançar a verdade por terra. Apocalipse 16, 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então, de acordo com a profecia bíblica, rios, água quer dizer povos, nações e línguas. Então, aqui quer dizer que todo o povo que mora ali no Oriente serão exterminados. Ou seja, tanto o secamento físico como também o secamento simbólico. Queridos, em Apocalipse capítulo 16, vemos o desfecho.
E eles os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então, a palavra de Deus nos diz que no Armagedon será o desfecho final, onde todas as nações estarão unidas em guerra, todo mundo querendo assumir o poder. E em Apocalipse capítulo 16, verso 13, nós vemos uma subsequência de acontecimentos finais que acontecerão no nosso mundo. Apocalipse capítulo 16, a partir do verso 17, vem nos falando também sobre pedras de granizo que cairão do céu, que vai matar e destruir os homens. E vem a grande pergunta: preparados para o fim? Se Jesus voltar hoje, você está preparado? E eu queria concluir a nossa reflexão com o último pensamento, que está em Amós capítulo 4, verso 12, que diz assim: portanto assim te farei, ó Israel, e por isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Meu irmão e minha irmã, como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com o Senhor? Você já tomou a sua decisão ao lado da verdade? Que o Senhor possa dar o seu Espírito Santo para que possamos compreender a verdade de Deus para as nossas vidas. Amém. Neste momento nós vamos orar por todos os nossos pedidos de oração e para que Deus também trabalhe na sua vida. Oremos. Querido Deus, amantíssimo Pai Celestial, muito obrigado por havermos tido esses momentos de devoção espiritual e também por estudar, Senhor Jesus, a Tua santa palavra. Sabemos que os últimos acontecimentos deste mundo estão às portas e nós precisamos crer e confiar nas maravilhosas promessas de Deus. Dá-nos o poder do Espírito Santo que tanto precisamos. Abençoe aquelas almas que foram despertadas pela Tua palavra, que o Senhor trabalhe em seus corações. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Uma vez pela noite muito triste, me achava no intenso e terrível negror, e ao sentir-me tão só, eu clamei, ó Pai, não escondas teu rosto de amor. Minha mão em tua mão quero ter ao seguir daqui ao distante lá. Vem guiar com teu amor pra junto de ti, Senhor. Poderei, qual um rei, habitar num palácio de poder e riquezas na mão, mas muito triste serei se estiver a sós em angústia e cruel solidão. Minha mão em tua mão quero ter
Queridos, neste momento concluímos o nosso culto. Agradecemos a você pelo carinho da sua audiência. Você, internauta que esteve conectado conosco, não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa transmissão. Tenham um feliz instante de sábado e te convidamos para amanhã, domingo. Amanhã, um culto especial de louvor e adoração será apresentado pelo nosso querido irmão Sênio Valenzuela. Vamos ficar por aqui. Deus abençoe e até o culto de amanhã, se Deus quiser.